Cumprimento de igual forma o eminente corregedor, doutor representante do Ministério Público, advogados, servidores, demais público aqui presente e aqueles que também nos assistem no formato por videoconferência. Boa tarde a todos. Eminentes embargadores, falo aqui em nome de Dr. Adilson Palkowski Simone, magistrado com mais de 30 anos de carreira, dedicado à judicatura no Estado de São Paulo. A ficha funcional de Sua Excelência nunca teve qualquer tipo de anotação desabonatória, pelo contrário, repleta de elogios, mas é bem verdade que pende em desfavor de Sua Excelência um processo administrativo disciplinar, instaurado aqui por dois fundamentos basicamente. O primeiro dos fundamentos, Excelência, trata-se da baixa produtividade. Quando da instauração, esse foi um dos objetos a ser apurado no curso do PAD. E o outro se trata de suposta falta de urbanidade, cortesia, o que teria caracterizado assédio moral. Basicamente são esses dois pilares o que foi trabalhado no curso de toda a instrução desse PAD. Só para se ter ideia, Excelências, aqui foram ouvidas, arroladas pelo Ministério Público, 10 testemunhas. Por essa defesa, mais 9 testemunhas. Assistentes técnicos, interrogado. Então, estou falando que teve um contexto de prova oral com mais de 2 dezenas de pessoas, daí a extensão. E daí, inclusive, doutor Tasso, meus cumprimentos ao eminente juiz designado para atuar no feito, doutor Rafael Janella, que acompanhou, junto com Vossa Excelência, a comando de Vossa Excelência esse feito, e também ao doutor Miguel de Oliveira, destacado pelo Ministério Público também para atuar durante toda essa colheita da prova. E antes de ingressar na prova em si, eminentes embargadores, preciso fazer uma breve digressão, um breve recorte, um breve detalhe da vida do Dr. Adilson, porque isso foi objeto de discussão, quer seja por perícia médica, quer seja pela produção de prova. Muito que bem, Dr. Adilson, magistrado há mais de 30 anos, datas próximas à promoção dele aqui ao 2º grau, enquanto atua enquanto juiz substituto, é bem verdade que teve perdas familiares, teve perda de sua mãe, teve perda de seu pai. Isso desencadeou, documentalmente provado, eminentes embargadores, um processo de depressão. Ato seguinte a esses fatos, que não podem ser ignorados a toda evidência, o Dr. Adilson passou por uma doença gástrica e foi inclusive submetido a uma cirurgia de hérnia de hiato, não exituosa, que inclusive levou como consequência uma gastroparesia, o que lhe dava dificuldade na sua alimentação. Esse é um contexto de doenças que permearam, infelizmente, a vida do Dr. Adilson, mas é bem verdade que em março de 21, e aqui já me aproximo da data dos fatos, março de 21, Dr. Adilson vem para a 2ª instância como juiz substituto e assume sua atuação em varas criminais. Então, logo chega, é apresentado um novo mundo, matérias penais que até então não eram de sua rotina. O Dr. Adilson trabalhava ali há quase há uma década no júri, e, portanto, praticamente quase que uma vara monotemática, apresentada aqui às câmaras criminais, e conhecendo, inclusive, a jurisprudência de cada câmara que estava ingressando, inclusive vendo jurisprudência do STJ, que muda a todo momento, notadamente em matéria de tráfico, enfim. E, nesse contexto, ele precisa formar seu gabinete. E, naquele momento, eminentes embargadores, a formação de gabinete se dava por videoconferência. Não se tinha um contato. Não se tinha um contato com o funcionário, com os servidores. Dali ter uma grande dificuldade em formação de gabinete. Esses fatos são importantes porque foram discutidos no ambiente médico e no contexto de prova, no contexto de depoimentos. Então, falecimentos de pessoas próximas, pilares da sua estrutura. A doença gástrica que trazia dificuldade de alimentação. Novidade na rotina de trabalho, novidade na formação de gabinete e dificuldade, isso foi trazido a monte nessa formação de gabinete, foi que o Dr. Adilson passa por esse momento e é submetido aqui no curso da instrução do PAD a uma perícia médica. E o perito médico diagnosticou o seguinte, diagnosticou que o Dr. Adilson sofria de transtorno de adaptação a essa época. Inclusive foi diagnosticado como um estado de estresse pós-traumático. E como consequência dessa doença que o acometia à época, abre aspas, essa doença
É um quadro em que a reação ao estresse se torna prolongada. Costuma apresentar os dois tipos de sintoma, tanto ansiosos quanto depressivos. E aí, veja, eminentes desembargadores, há uma resposta formulada por um quesito do Ministério Público. O médico perito afirma, essa é a indagação, se em razão da doença mental ou do quadro de perturbação de saúde, à época dos fatos, o magistrado apresentava supressão ou redução da sua capacidade intelecto-volitiva, e o que teria respondido o ilustre perito? Há indícios de redução quantitativa, ou seja, tempo de manutenção da capacidade volitiva. E da mesma forma, quando indagado se a doença ou quadro de perturbação de saúde mental à época dos fatos acometia o magistrado poderia reduzir sua capacidade de trabalho em termos de rendimento, o ilustre perito respondeu que sim, pelo desgaste provocado pelo estresse pós-traumático. Esse sim diagnosticado por aquele período, aquele recorte muito específico vivido pelo Dr. Adilson naquela época. E aí a defesa também formulou um quesito para o ilustre perito médico. A pergunta foi o seguinte: se os transtornos depressivos e ansiosos, concomitantemente, podem interferir de forma significativa no comportamento do indivíduo, afetando o convívio familiar, relacionamento e trabalho, o ilustre perito também, de igual forma, respondeu que sim. E aqui, eminentes embargadores, foram trazidos 2 assistentes técnicos, médicos, com especialização na área, em que, após avaliarem o Dr. Adilson, chegaram à seguinte conclusão. Segundo as evidências e relatórios médicos, os transtornos mentais relacionados a trauma e a estressores do periciando manifestaram-se principalmente por transtorno de adaptação, veja muito bem, a novidade trazida pelo novo cargo que assumia, decorrente de mudança de função, ambiente de trabalho e equipe profissional. Uma sequência crônica e irreversível resultante de cirurgia para correção de refluxo gastroesofágico. Isso aqui foram as ponderações feitas pelo assistente técnico. E aqui, como se dá um dos pilares da discussão desse PAD é justamente sobre a baixa produtividade, é só importante de pronto ressaltar que hoje a produtividade, hoje o acervo de Dr. Adilson, que atua na 13ª Câmara Criminal, encontra-se zerado. A questão da produtividade foi solucionada, inclusive, atualmente, o Dr. Adilson responde também pelas urgências de habeas corpus e mandados de segurança na cadeira do desembargador Dr. Reinaldo Sintra Torres Carvalho. Essa questão se encontra em absoluto superada no que diz respeito ao acervo. No que diz respeito à parte médica, fiz a leitura aqui dos pontos de destaque. E na parte oral, quem é que veio a ser ouvido aqui na corte? Vieram aqui do tribunal, doutora Eliana Tosi Bastos, magistrada da Vara Criminal do Fórum da Barra Funda. Eminente desembargador Dr. Ayrton Vieira, o eminente desembargador Dr. Eduardo Cortes de Freitas Gouveia, Dr. Marcelo Coutinho Gordo, eminente desembargador também aqui do tribunal, vieram testemunhar. E testemunharam o quê? Testemunharam a correição da conduta do Dr. Adilson, a vida do Dr. Adilson no Poder Judiciário, a forma detalhista com que faz seus votos, a forma minuciosa como faz seus votos e, principalmente, isso foi trabalhado na prova oral, a dificuldade que teve de adaptação à rotina do trabalho no tribunal. Também foi ouvido, eminentes desembargadores, doutora Lígia Cristina de Araújo Bisione, desembargadora, ouvidora do tribunal, foi ouvidora do tribunal e afirmou que, quando questionada por mim, que nunca houve uma reclamação de quem quer que seja do jurisdicionado, seja do advogado, diretamente ou de funcionário, com relação à pessoa do Dr. Adilson. Doutora Lígia, inclusive, o conhece desde os bancos acadêmicos. Foi um depoimento extenso, minucioso. Doutora Lígia, inclusive, trouxe fatos relacionados com o Dr. Adilson, ainda era estudante de Direito na PUC de Campinas. Ela foi sua professora e recordava dele. E falando em professor, quem também foi ouvido foi o doutor Encinas Manfré, este sim o meu professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, também foi ouvido e atestou fatos semelhantes aos demais. Servidores que estão hoje no cartório do Dr. Adilson. O servidor Felipe
falou que vive com ele, já está no gabinete há cerca de 2 anos e retratou uma rotina de trabalho agora muito mais calma, em que já tem os votos avançados, as ideias já minutadas, inclusive um ambiente mais tranquilo e com o acervo em dia. Fernando Borges é um servidor que estava desde a origem da formação do gabinete, portanto, remonto aí a março de 21, quando veio, estamos falando, portanto, cerca de 3 anos, e também retratou a realidade de hoje do gabinete. E, obviamente, excelências, como eu me propus a trabalhar a prova, me propus a trabalhar os depoimentos, não podia me furtar dos depoimentos das servidoras que acusam o doutor Adilson. Não posso, até por uma questão de coerência intelectual. Uma delas que assim o faz, inclusive, foi quem o representou, a servidora de nome Jéssica Lopes Simeonato. Essa, inclusive, foi quem fez a representação. A senhora Jéssica faz a representação, ela é ouvida aqui no 5º andar, e quando questionado, porque procurei em fontes públicas dados sobre a servidora, por razões óbvias, como faço sempre, e descobri na sua rede profissional, essa servidora, isso consta dos autos também, excelências, isso é o LinkedIn, é uma rede profissional dessa servidora, que consta aqui que desde 2015, portanto em data muito anterior, inclusive ao ingresso do doutor Adilson aqui no tribunal, desde 2015 até a data atual, ela é uma influencer. E o site do qual ela administra, ou a rede social que ela administra, seria o Andarilhas, que contempla mais de 500 mil seguidores. Esta era a servidora que estava lotada à época dos fatos no gabinete do Dr. Adilson, que foi o representou. E eu tinha esses documentos que são fontes abertas, e até questionei. A senhora era exclusivamente escrevente do Poder Judiciário? Uma indagação que eu fiz em audiência. E aí folhas 1893. É que é assim, eu tenho um blog, e aí hoje em dia eu trabalho exclusivamente com o meu blog, mas eu tenho esse blog desde que eu me entendo por gente, desde 2015, o que condiz com o que de fato ela publica em suas redes sociais. Mas hoje eu trabalho exclusivamente com isso. Eu, inclusive, pedi uma licença não remunerada. Hoje, de fato, ela se encontra afastada por licença não remunerada. Foi essa servidora que foi o representá-lo, que, de fato, tinha uma vida, uma outra atribuição para além do Poder Judiciário. E questionei. A senhora falou que tinha meta de 10 votos, minutar 10 votos por dia. Dessa meta de 10 votos por semana, ou 2 por dia, essa meta era cumprida pela senhora? Às vezes. 9, porque é difícil uma meta. Às vezes, de vez em quando. Só que era uma resposta de uma das que assim o representou. E tem uma outra, eminente presidente, que chamou muita atenção, a senhora Graciele Fachin de Almeida. E o depoimento dela cinge-se a 1 mês. Há 1 mês de convivência no gabinete do Dr. Adilson, quando ainda estava em formação. Quando, respondendo a pergunta do Dr. Rafael Janella, que presidiu essa audiência, ele primeiro faz essa pergunta. A senhora Graciele Fachin de Oliveira, folhas 1907. A senhora trabalhou no gabinete do Dr. Adilson em que período? Agosto do ano passado, fazendo referência a 2021. Doutor Átila, o senhor tem 1 minuto para encerrar a sua sustentação. Perfeito, excelência. Agosto do ano passado, fiquei mais ou menos 1 mês. 1 mês. Não se veja, não são pessoas que conhecem há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. 1 mês. Nesse período, a senhora cumpriu a sua meta? Não. A senhora não cumpriu a meta? Não. E essa resposta que ela dá a mostrar a total desordem e dificuldade que o Dr. Adilson tinha em implementar a sua rotina de trabalho num ambiente novo, um ambiente totalmente inovador para ele, com matérias novas e com esse histórico de saúde. E foi justamente atento a essa prova produzida e diante desse contexto extenso, quer seja médico, quer seja oral, inclusive o ilustre procurador, Dr. Tebet, opinou pelo total improvimento do PAD, quer seja pela questão numérica de acervo encontra-se resolvida, quer seja porque hoje o Dr. Adilson está em plena atividade, com o seu gabinete em ordem. Doutor Átila, agradeço a sua presença, a sua gentileza, para encerrar. Sim, senhora excelência. E é nos termos, inclusive, da manifestação ministerial que se manifesta a defesa, então, pelo improvimento do PAD. Obrigado, presidente. Muito obrigado, boa tarde. Com a palavra